Então, esse é o Ministério Medade. Não sei se vocês conhecem. Ministério de Ensino de Adoração ao Deus Eterno. E eu tenho falado muito sobre adoração. E muitas pessoas me perguntam como começou esse ministério. Quando é que nós começamos a entender que Deus queria que nós adorássemos? Então, queridos, foi uma coisa assim muito importante. Eu recebia muitas irmãs da minha casa, e elas diziam assim, Deus falou comigo. Aí eu ficava prestando atenção, mas Deus fala? Sim, Deus fala, até nos dias de hoje. Eu falei, mas se Deus fala com ela, vai falar também comigo, eu quero ouvir a voz de Deus. E eu comecei então a orar, a buscar a Deus pelas madrugadas. Eu me ajoelhava no chão, lá no meu quarto, todo mundo já estava dormindo. Eu pegava a Bíblia, botava meu rosto em cima da Bíblia e começava a orar. Eu quero ouvir a voz de Deus. E orava por 1 hora. E ele não falava nada. Eu orei alguns dias, depois eu falo, mas eu vou falar, porque se ele fala com alguém, ele vai falar comigo. Então eu comecei a orar por 2 horas. E orei, ele não falou comigo. Eu falei assim, por que Deus fala com a fulana e não fala comigo? Vou orar 3 horas seguidas, sem parar, com o rosto no chão. E eu falava com o Senhor, eu orava, e 3 horas, ele não falou comigo. E aquilo me deixou meia encabulada. Se ele fala, ele vai falar comigo. E resolvi orar por 4 horas seguidas, sem parar. 4 horas com o rosto no pó, clamando, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, o que nós fazemos de errado? Por que nós não estamos acertando? Fala comigo, Espírito Santo de Deus. E ele não falava. Aí eu resolvi orar por 5 horas. 5 horas de joelho, com o rosto em cima da Bíblia. Eu orei por 5 horas, tá? E naquele momento que eu orava, não orei muito tempo, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus que dizia para mim, filha, amanhã você e toda a sua família me adore por 1 hora, sem pedir coisa alguma. Eu achei muito fácil, então de manhã cedo, isso era de madrugada que eu fazia tudo isso. Quando meu esposo acordou, eu falei, e meus filhos, eu falei, amanhã, é sexta-feira, nós vamos adorar o Senhor 1 hora, sem pedir coisa alguma, foi o que o Senhor falou para mim. E fomos ali para o meu jardim, ali tem uma janela, um basculante, eu botei um despertador para mostrar quanto tempo nós íamos adorar. Era 1 hora que tinha que adorar. Queridos, a coisa mais difícil é adorar a Deus. Porque nós estamos vivendo num mundo tão cheio de pecado. Nós vivemos perto de pessoas, como diz Isaías, cheia de pecado, e nós não conseguimos entrar na presença de Deus, uma vida de santidade. Mas uma coisa eu sei, ele fala. Eu tenho escutado muitas vezes ele falar comigo, sabe? Então, na sexta-feira, botei um relógio ali, e viemos todos aqui para o jardim, e falei, todo mundo tem que orar, adorar. Proibido pedir. Eu também não sabia, fui aprender. E começamos a dizer, Deus, tu és santo, Deus, tu és poderoso, Deus, tu és grande, tu és majestoso, nós te amamos. E tudo que eu sabia sobre Deus e sobre a adoração, quem ele é, eu falava. Olhei no relógio, 5 minutos tinha passado. Mas era 1 hora que nós tínhamos que adorar, foi o que ele falou. Eu falei, vamos continuar. Mas o que acontece? Meu filho Wesley já tinha saído. Adorou 5 minutos e acabou. O meu esposo também. O único que ficou comigo foi meu filho mais velho, porque ele olhou que não tinha mais ninguém. Eu acho que ele ficou com pena de me deixar sozinho. E ele começou a adorar ali comigo. Mãe, mas eu não tenho mais nada para falar, já falei tudo que eu conhecia, não tem problema, repete tudo de novo. E nós repetimos, eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro. Jesus Cristo, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores. E de repente eu escutei um barulho. Eu olhei para o lado da piscina, meu filho tinha caído em cima
da cadeira da piscina, e ele tremia, eu fui correndo, pensei que ele estava passando mal, ele não conseguia nem falar direito, ele disse, mãe, tem um anjo aqui, andando por cima das águas e ele não afunda. E eu olhei, mas eu não vi, mas ele vinha e ele chorava, ele tremia. Eu vim para cá e comecei e continuei adorando, e nesse meio tempo, eu vi, quando subiu, um mastro, tipo um bambu muito, muito alto. A minha casa é alta, mas muito alto, acima da casa, com uma bandeira de Israel. E não tinha vento, e essa bandeira balançava muito para lá e para cá. Aquele mastro parecia que ia quebrar, sabe? Eu entendi que Deus ia trazer o restante da revelação para nós, mas não trouxe aquele dia. Eu acredito. E logo em seguida, eu fui para Israel. Eu quero contar para você outra experiência que eu tive, para você ver como começou esse ministério. Amém, meu querido. Shalom.